Thiago Petri, eu sou jornalista, fotógrafo, editor do Rio Etc., que é um site que retrata a alma encantadora das ruas. Já existe há 8 anos e, além do site, também tem um Instagram, @Rio Etc., Twitter, Facebook, enfim, está representado em vários canais. Para quem não conhece, eu indico a visita. Primeira pergunta é: como é ser um profissional nessa área? Olha, eu sou jornalista, né? Sou formado em jornalismo, trabalhei em diversos veículos, tanto impresso como televisão, e em 2007 eu mesmo criei, junto com a Renata Branches, que é minha mulher, minha ex-mulher, o Rio Etc., que é um site. Então pra gente nasceu como blog, então pra mim foi uma novidade, mas hoje eu já estou totalmente adaptado e é tranquilo. Você já falou como é que foi criar e tal, mas você sabe como surgiu a ideia de criar o blog? Como é que foi, assim? Surgiu do seguinte: a Renata Branches, minha ex-mulher, ela tem um escritório de pesquisa de tendência, pesquisa de moda. E ela, durante muitos anos, ela fazia essas viagens para fora do Brasil para, principalmente, fotografar pessoas na rua e trazer essa pesquisa para apresentar para os clientes dela. Isso ela faz há quase 20 anos e continua fazendo até hoje. E num determinado momento, em 2007, ela me apresentou para um blog chamado Sartorialist, que é um blog de moda de rua, o primeiro blog de moda de rua que se tem notícia. E a gente gostou muito da linguagem e resolveu adaptar para o cenário carioca. Então a gente passou a fazer essa pesquisa também na cidade do Rio. E naquele momento, era um momento que o Rio estava muito para baixo, assim, de autoestima, e a gente achou que isso era uma maneira de fazer bem para o carioca, mostrando pessoas alegres, criativas, bonitas, enfim, coloridas. Então foi daí que nasceu a ideia. Então a gente tem um foco de pesquisa que é no centro e na zona sul do Rio de Janeiro, e a gente busca aquelas pessoas que, num primeiro contato visual, estão dando algum sinal de inovação. Então a gente busca inovadores e disseminadores de novidades no primeiro momento. Essa que é a nossa pesquisa. Como foi realizado o processo de criação da marca? Porque você falou que a gente resolveram pensar em voltar mais para o Rio, do jeito carioca de ser. Como é que foi o processo de criação desse sistema? Como não foi a gente que criou, a gente encomendou de um estúdio de design chamado Petit Pois Studio, mas a gente, óbvio, já faz muito tempo, não lembro qual foi o briefing que a gente deu, mas eu acho que a logo representa bastante a ideia. O Rio tem muito destaque e tem ainda espaço para a tagline, que é a alma encantadora das ruas, que é uma fonte de inspiração também, que é um trabalho, uma obra referencial de um cronista do começo do século passado, chamado João do Rio, que publicou uma crônica e que mais tarde estava num livro que reunia algumas outras crônicas também, chamado A Alma Encantadora das Ruas. Esse livro ainda não era, na verdade não era um livro como a nossa intenção do Rio Etc. sempre de exaltar, de falar bem, de mostrar o lado positivo. O João do Rio falava de todos os aspectos, inclusive os menos encantadores, mas a gente acha essa tagline muito boa para resumir o nosso trabalho. Então o logo conseguiu reunir isso tudo e a gente ficou muito satisfeito com o trabalho. O etc. do nome significa uma abreviação para estilo, tendências e comportamento, mas a gente também usa como uma desculpa para, como eu falei, fazer fotos de outros lugares além do Rio. A equipe de vocês é diversa e grande. Todos estão desde o começo? Se não, como é que vocês selecionam novas pessoas? Desde o início tem eu e a Renata. A Renata, ela não trabalha aqui no escritório, ela tem o próprio escritório dela, mas durante, sei lá, 5 anos talvez a gente dividia o mesmo escritório. Depois a equipe do Rio Etc. cresceu, a gente teve que ir para uma outra casa.
E então ela continua à distância dando os pitacos dela, mas aqui a gente tem gente que já está há 6 anos, como é o caso da Ju. O Rio Etc. não produz conteúdo só para ele mesmo, né? A gente produz, até porque senão seria inviável o Rio Etc. como negócio, né? Então ele produz para os clientes. Então, para o GNT, por exemplo, a gente toda semana manda fotos para o site do GNT. Então, a gente produz conteúdo para outras marcas que nos procuram para isso, né? A gente já teve um processo seletivo, foi muito interessante, que a gente fez através do Instagram, que a gente fez criou uma hashtag chamada Estágio no Rio Etc., que teve mais de 1000 ocorrências, mais de 1000 pessoas que se marcaram nessa hashtag, e as pessoas tinham em uma semana de prazo, e as pessoas tinham como tarefa explicar num videozinho de até 15 segundos, ou mesmo numa foto, por que ela merecia trabalhar no Rio Etc. Então a gente, nessa história do estágio no Rio Etc., hashtag, a gente acabou chamando 20 pessoas para participarem de um workshop, e desse workshop a gente selecionou 3 pessoas para trabalhar com a gente. A gente ia chamar só 2, mas não deu para ficar só com 2, e aí acabaram vindo 3.